Sejam bem-vindos ao nosso canal. Este é o Além da Imaginação. Os deuses egípcios são os deuses da antiga religião egípcia. Eles acreditam que Deus é o Criador do universo e controla a vida das pessoas. Para os egípcios, seus deuses agiam para manter a harmonia cósmica, e eles tinham centenas deles. Neste vídeo, apresentaremos alguns dos principais deuses egípcios. Embarque nesta viagem além da imaginação. Os poderosos deuses do Antigo Egito. Mitologia egípcia. Os egípcios eram politeístas e acreditavam na existência de vários deuses como Osíris, Ísis, Ra, Amon, Anubis, entre outros. A religião do Egito é politeísta e os principais deuses do Egito são Amon, Ra, Ísis e Osíris. Dois conceitos muito importantes na religião egípcia são Maat e Heka. O conceito de Maat refere-se à harmonia que os deuses procuram manter no universo. O conceito de Heka refere-se a uma força fundamental que mantém Deus em contato com a humanidade. A primeira menção de deuses no Antigo Egito remonta a cerca de 3000 a.C. O Egito Antigo foi uma das civilizações mais importantes da antiguidade, com um grande e altamente desenvolvido império. Esta civilização desenvolveu-se ao longo das margens do Nilo, alimentando-se do dilúvio. Os egípcios também eram conhecidos por suas grandes estruturas, como as pirâmides. Outro destaque da civilização egípcia é sua religião. A religião egípcia era composta por centenas de deuses, e aqui vamos destacar alguns deles e seus atributos. Ra. Conhecido como o deus do sol, ele era um dos deuses mais importantes do panteão egípcio. E, em um ponto da história egípcia, ele foi considerado o mais importante de todos. Durante este tempo, ele era visto como o deus mais poderoso, criador do universo, governante dos vivos e dos mortos. Era representado pelos egípcios na forma de uma águia, geralmente ao sol do meio-dia, e com um obelisco como símbolo, que se pensava serem os raios do sol petrificado. Em sua forma animal, ele pode se transformar em um falcão, leão, gato ou pássaro benu. Ísis. A deusa Ísis era um dos principais deuses da mitologia egípcia e era considerada a mãe de todos os faraós. Essa conexão de Ísis com o faraó se reflete em seu nome, que significa deusa do trono. Ela era casada com seu irmão Osíris, mãe de Horus. Os egípcios acreditavam que ela ajudava os mortos a alcançar a vida após a morte. Seu culto transcendeu as fronteiras do Egito, estendeu-se por todo o mundo greco-romano e chegou até a terra onde a Alemanha está atualmente. Seu culto parece remontar à quinta dinastia do Egito, pouco depois de 2500 a.C. Osíris. Ele era conhecido como aquele que julgava os mortos em sua corte e foi creditado como aquele que ensinou as pessoas a plantar e cuidar do solo. Então, ele foi creditado como o inventor da agricultura. Ele foi morto por seu irmão Seth, mas foi ressuscitado por sua irmã e esposa Ísis, e desde então governou o submundo. Ele era um dos deuses mais adorados em todo o Antigo Egito. Seth. Seth é o deus egípcio do caos, seca e guerra, senhor da Terra Vermelha, e ele é o equilíbrio de Horus como senhor da Terra Negra. Na mitologia, Seth é o deus do caos, confusão e perturbação, que é enfatizado pelos hieróglifos, onde o animal de Seth é a decisão de conceitos negativos, autoritarismo, raiva, crueldade, crise, inquietação, catástrofe, sofrimento, doença, tempestade. Mestre de trovões e relâmpagos, ele exerce seu poder nas costas do Egito, um país além das terras desérticas, das regiões áridas e das planícies do Nilo. Seth é um deus complexo. Horus. Horus é o deus do sol e um dos deuses mais importantes da mitologia egípcia. A imagem de Horus está associada ao firmamento e, como tal, representa luz, poder e realeza. A partir de 2200 a.C., Horus derrotou seu tio em uma batalha e foi elevado a símbolo de um Egito unificado, com o rei egípcio Faraó visto como sua encarnação. O deus adorado pelos egípcios tinha vários nomes que variavam de acordo com o local de culto. Amon.
Dos deuses egípcios, de longe o mais importante e famoso é o deus Amon, considerado o mais misterioso dos deuses egípcios. Ele se manifestou de muitas maneiras, tanto como carneiro quanto como homem. Às vezes como um homem com cabeça de carneiro. Considerado o deus do sol e do ar, Amon tinha um culto muito poderoso na cidade de Tebas. Ele também era uma divindade muito importante, e muitos textos religiosos o colocam em uma posição dominante, assim como ele fez com Ra. Em algum momento da história egípcia, os cultos de Amon e Ra foram unificados, resultando no deus Amon-Ra, entendendo a religião egípcia. Quando falamos de religião egípcia, estamos nos referindo ao conjunto de crenças e práticas desse povo. Isso inclui seus mitos, seus rituais mágicos, seus cultos, suas crenças em seres superiores e assim por diante. A religião desempenhou um papel muito importante na sociedade egípcia, e podemos enfatizar isso pelo fato de que os egípcios formaram uma das primeiras civilizações teocráticas nos tempos antigos. De qualquer forma, sua vida foi governada não apenas por assuntos políticos, mas também por crenças religiosas. Dois princípios muito importantes na religião egípcia são Ma'at e Reka. Ma'at é um princípio relacionado ao conceito de harmonia, que determina que os egípcios devem ter cuidado com suas ações para não afetar a vida dos outros e a harmonia do universo. A ideia aqui é seguir a vontade dos deuses para não lançar o universo no caos. Reka foi definida como uma força mágica que governa o universo, responsável pela criação dos humanos e da Terra. Foi Reka quem colocou os humanos em contato com os deuses e mostrou seus talentos. Além de ser a força fundamental do universo, Reka também era entendida pelos egípcios como uma deusa. Uma parte importante da religião egípcia era a crença em uma infinidade de divindades associadas a forças e fenômenos naturais. Os egípcios acreditavam na existência de centenas de deuses, o que fazia de sua crença um politeísmo, uma religião politeísta. A religião egípcia acreditava que os deuses deveriam ser satisfeitos por meio de crenças e rituais para garantir a harmonia cósmica. Os egípcios também adoravam seus deuses por motivos pessoais e oravam a eles por esclarecimento e ajuda. Cada deus egípcio tinha um atributo específico que, como mencionado anteriormente, estava diretamente relacionado a uma determinada força ou fenômeno da natureza. Por exemplo, os deuses do Egito tinham sentimentos e raiva como qualquer um. Os deuses do Egito foram considerados responsáveis pela criação e continuidade do universo. Com poucas exceções, os egípcios acreditavam que os deuses estavam interessados em ajudar os humanos a sobreviverem em harmonia. Além disso, eles acreditavam que a terra em que viviam, Egito, era um presente divino. Os egípcios acreditavam que homens e mulheres surgiram das lágrimas de Atum, um deus que apareceu no vazio cósmico através de Reka. Atum teve 2 filhos chamados Shu e Tefnis, que moldaram a terra. Shu e Tefnis têm 2 filhos, Geb e Nut, que estão apaixonados. Atum não gosta do fato de que Geb e Nut se apaixonaram e amarra Nut ao céu e Geb à terra, separando-os para sempre. No entanto, Nut já estava grávida, e 5 filhos nasceram desta gravidez: Osíris, Ísis, Set, Neftis e Horus. Outras versões afirmam que Ra aparece no lugar de Atum. A partir do nascimento desses 5 deuses, outros deuses apareceram de diferentes maneiras na religião egípcia. Falando de origens históricas, sabemos que as primeiras evidências da crença egípcia em deuses remontam a cerca de 3000 a.C. A adoração de alguns deuses estava presente em todo ou na maior parte do Egito antigo, mas outros eram adorados localmente, como em uma cidade. Há também casos de deuses egípcios sendo levados para áreas além das fronteiras egípcias. Por exemplo, os historiadores sabem que o reino de Cush, no sul do Egito, adorava vários deuses egípcios. Os deuses também são importantes para a continuação da vida após a morte, pois foi Anubis, o deus da morte, que trouxe a alma para o local onde as ações de todos na vida seriam julgadas, a corte de Osíris. Os egípcios acreditavam que seus deuses viviam entre eles de maneiras diferentes, como viver em árvores. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Desta forma, o nosso canal continuará crescendo para trazer novos conteúdos.
Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho de notificações para receber em primeira mão nossos vídeos. Agradecemos muito pela sua audiência e até o próximo vídeo. Além da imaginação.